Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Danilo Augusto, esse é o canal Filho da Bola e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre essa possibilidade do Neymar estar jogando no Chelsea. Já pensou Neymar na Premier League? Bem, queridos, nessa semana o presidente do Paris Saint-Germain se reuniu com o dono, atual dono do Chelsea, para ver essa possibilidade aí de compra, né, no caso do Chelsea em relação ao Neymar junto ao PSG, até foram falados em valores aí em torno de 60 milhões de euros, que é um valor considerável para um jogador de 31 anos, mas é o Neymar, um grande jogador, e também em relação ao que foi pago pelo PSG junto ao Barcelona em 2017 é muito abaixo, né? Porque naquela temporada, lógico que o Neymar estava no auge, era um dos jogadores em destaque na época, tinha uma projeção muito grande, um potencial muito grande de ser não só o melhor do mundo, mas de levar o PSG no seu projeto Champions League, ser campeão da Champions League adiante, então isso daí contou muito, e na época foram pagos 222 milhões de euros, uma quantia bem alta, né? Vamos dizer assim, que foi o recorde de transferências entre jogador e clube. Então o Paris Saint-Germain investiu muito no Neymar. Foram passados os anos e o PSG ele não consegue, não sei o que acontece, porque geralmente eles gostam de colocar sempre a culpa do Neymar, ou vinculam o Neymar a um determinado fracasso do PSG na Champions League, mas o PSG ele não consegue ganhar a Champions. Tem um time muito bom, tem jogadores de alta qualidade, você vê que tem o Messi, já passou de Maria, também o próprio Mbappé, que renovou e ele está jogando muito bem também, e outros jogadores que fazem parte do plantel do PSG, e o PSG não consegue, de alguma maneira, implantar o seu ritmo de jogo, não consegue se impor aos adversários, principalmente aqueles de camisa, como o Real Madrid, o próprio Manchester City, agora o Bayern de Munique. Teve aquela oportunidade há uns anos atrás de conquistar a Champions, chegando à final, mas pegou um Bayern de Munique que estava voando na época, e agora a mesma coisa, pega logo nas oitavas de final uma equipe como o Bayern de Munique, que é uma equipe muito sólida, muito consistente, tem um elenco muito forte, jogadores em todas as posições têm os seus reservas quase que à altura ali, e é um time que ele está bem entrosado. O Julian Nagelsmann está comandando bem a equipe do Bayern de Munique, então o Paris parece que ele, até nesses momentos, ele não conta tanto com a sorte como times como o Real Madrid, uma hora ou outra acaba tendo adversários, pelo menos nessas primeiras fases do mata-mata, um pouco mais fracos. Apesar que o Real Madrid nesse ano também pegou o Liverpool nas oitavas de final, o Liverpool também não está tão bem, não faz uma temporada muito boa, mas é um gigante. O Paris Saint-Germain ele vem constantemente pegando essas equipes nas fases de oitava de final, e nem nessas fases já não está conseguindo mais, ao contrário, pelo menos a exceção foi aquele ano que eu falei, em que o Paris Saint-Germain enfrentou o Bayern na final. Mas o projeto do Paris Saint-Germain, por enquanto, está naufragando, não consegue dar sequência. Lógico que ainda tem o jogo de volta contra o Bayern de Munique, ainda é uma possibilidade, mas o jogo é lá em Munique, já perdeu em casa por 1-0, ou seja, o futebol pode acontecer, uma grande equipe, mas eu ainda vejo a equipe do Paris Saint-Germain como a favorita para esse confronto. Já o Neymar, ele também, ao meu ver, foi um erro ele ter saído do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Eu vejo que no Barcelona ele tinha condições de ser um dos ídolos ali, de pegar talvez essa faixa aí do Messi, né, e ser o sucessor do Messi na questão de ídolo, de líder técnico da equipe, com o potencial gigantesco que ele tem, mas ele acabou sendo rendido a um projeto do Paris Saint-Germain que era tentador, porque um cara como o Neymar, você imagina se ele chega no Paris Saint-Germain e consegue conquistar uma Champions com o Paris Saint-Germain, ele ia ser ovacionado pelos torcedores do Paris, ia ser comentado por todo mundo em relação a esse feito, levando esse time a conquistar sua primeira Champions. E também, lógico, que não tem como negar, ele foi tentado pelo o dinheiro que ele recebe, que não é pouco, do Paris Saint-Germain, que são cifras astronômicas, valores muito altos, valores muito interessantes. Então, eu até entendo o motivo de ter saído do Barcelona, mas se a gente olhar só pelo lado esportivo, pode ser que ele tivesse continuado no Barcelona, ele poderia ter sido um jogador muito maior. E até nesse sentido também, eu acho que pode ser que o Paris ele tenha dado essa regredida na carreira dele. Quando eu falo regredida, é no sentido de que se ele tivesse continuado do Barcelona, ou até se ele estivesse num time já consolidado no cenário do futebol europeu e mundial, como o próprio Bayern de Munique, o Liverpool, o Chelsea, que agora é um bicampeão continental, também é uma equipe consolidada, o Manchester United,
Eu vejo que seria uma oportunidade do Neymar ele também conquistar prêmios de melhor do mundo, estar disputando a Champions de uma maneira mais forte, de uma maneira mais consistente, todo ano chegando nas fases ali mais agudas. Até o próprio Barcelona, que ele não vem passando nos últimos anos tão bem, mas pode ser que ele desse outra cara ao time. Mas enfim, no Paris Saint-Germain ele não consegue, mesmo por mais que ele jogue bem no Paris Saint-Germain, antes da Copa mesmo ele estava jogando muito bem, estava desempenhando um bom papel na equipe do Paris Saint-Germain, mas ainda assim, por ser um campeonato mais fraco, um campeonato com um nível técnico mais baixo do que dos outros, principalmente em relação à Inglaterra, à Alemanha, à Espanha, então o Neymar ele dá a impressão que isso daí travou um pouco a carreira dele, e eu vejo assim com bons olhos ele talvez mudar de time, ir para um outro time, principalmente um time da Premier League, mas tudo isso ainda temos que esperar, porque tem notícias do jornal L'Equipe que o Neymar tenha falado ali, talvez esteja para acalmar um pouco os torcedores, para não ficar com tanto alvoroço, porque ele já não tem ali a simpatia tão grande dos torcedores do Paris. Ele falou que quer cumprir o contrato dele no Paris Saint-Germain, ele quer terminar, que vai até 2025, então ele não quer sair antes, né, do contrato dele terminar. Eu até acho interessante pelo fato de que eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas às vezes dá a impressão que ele quer terminar esse contrato, pelo menos ele falou isso, e se ele terminar o contrato, para não dar aquela carimbada de que eu fracassei aqui, não consegui conquistar uma Champions League aqui, sair antes do tempo. Então talvez ele queira terminar o contrato aí, pelo menos para falar, não, terminei meu contrato, não consegui, mas como eu volto a falar, ele é um dos jogadores principais, foi o nome principal desse projeto do Paris Saint-Germain, principalmente de início, para ter essa conquista, mas infelizmente aí não conseguiu conquistar, e não vejo que a culpa é dele. Muitos querem culpar o Neymar por esse fracasso na competição europeia do Paris Saint-Germain, mas não é ele o culpado somente. Existem muitos outros fatores, a diretoria, alguns problemas administrativos, próprios jogadores, formação de elenco, treinadores também não são do nível que esse time precisa. Esse próprio o Galtier que está agora, eu ainda vejo ele muito abaixo dessa equipe. Eu acho que eles teriam que ter um treinador mais casca-grossa, digamos assim, um treinador que poderia se impor mais perante esses jogadores. Tem essa questão de dar muito poder para o Mbappé também nos vestiários, isso eu vejo que atrapalha bastante, por mais que o Mbappé também seja um grande jogador, ele entre bem nas partidas, nessa contra o Bayern de Munique mesmo, entrou bem, mas assim, isso tudo é um conjunto que vai levando o Paris Saint-Germain sempre naufragar no seu objetivo principal, que é a vitória da Champions League. Agora falando especificamente dessa suposta transferência, né, se caso isso vier a ser concluída, concretizada, vamos esperar ainda nos próximos dias, não sei se vai ter ou não, né, porque foi apenas uma consulta. Eu acho que para o Neymar seria interessante, porque você olha para o Neymar, ele até a Copa do Mundo ele estava fazendo grandes jogos, grandes partidas, só que a impressão que dá é que sempre quando o Paris Saint-Germain ganha os jogos, ele nem sempre é o cara ovacionado. Falam muito do Mbappé, às vezes do Messi, de um de outro, e o Neymar parece que ele vai sendo deixado de lado muitas vezes no ônus aí no bônus, né, dessa situação, né, de receber a glória ali. Geralmente ele não recebe, ele não é aquele cara que sempre é colocado como destaque. E o que dá a impressão que quando perde, quando não vai bem, quando tem um jogo ou outro que a equipe não vai bem, ele é o que é colocado na estampa ali dos jornais, das capas de revista, que não foi bem, assim, o destaque na vitória para ele é menor do que quando na derrota é dado destaque para ele negativo. Então eu vejo que esse é um grande problema, dá a impressão que ele está de saco cheio também ali do Paris Saint-Germain. Esse último jogo mesmo eu não achei que ele jogou bem contra o Bayern de Munique, eu achei ele abaixo, ele sempre busca bem o jogo, ele volta para buscar o jogo, eu achei ele abaixo do que nas outras partidas, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, se foi apenas um dia ruim dele mesmo, mas eu acho que eu vejo com bons olhos ele ir para a Premier League. Ali ele vai respirar ares novos. O Chelsea é uma equipe que eu acho interessante para ele seguir, porque é uma equipe que está em reconstrução, ele pode ser o líder técnico dessa equipe, dependendo com quem o Chelsea for ali colocar como comandante. Não sei se continuará o técnico atual, que ele parece estar um pouco ainda perdido, com muitas trocas de jogadores, muitas contratações, o elenco mudando ali durante essa temporada, então ele não está conseguindo fazer o seu trabalho de uma forma consistente, mas eu vejo que o Neymar seria um ponto principal para essa equipe, para ele poder remodelar essa equipe. É uma equipe que já tem tradição na Champions League, uma equipe que já é bicampeã europeia, então já vamos dizer assim que ela já está estabilizada e consolidada como um dos grandes
da Europa ali, também da Inglaterra. É um campeonato muito competitivo, isso também vai colocar meio que à prova a competência do Neymar em ser competitivo, em buscar as jogadas do jeito que ele sempre buscou no campeonato francês, e isso até, vamos dizer assim, num objetivo esportivo do próprio Neymar pode ser interessante para ele conquistar um prêmio aí de melhor do mundo. Não sei se ainda há tempo dele conquistar um prêmio de melhor do mundo, mas ele jogando numa liga mais competitiva, a condição dele, e ele indo bem, né, ele conseguindo demonstrar o seu futebol, todo aquele potencial que ele sempre colocou para nós, que ele pode fazer com jogadas maravilhosas, lances maravilhosos, decidir partidos, né, ajudar o seu time a vencer jogos. Isso daí pode ajudar ali num torneio desse mais competitivo a ele ser olhado de uma outra maneira e assim até ser um potencial ganhador dessa bola de ouro. Não sei ainda se o tempo dele já passou, talvez possa até ter passado já o tempo dele, com 31 anos, não sei se ele tem condições de ser o melhor do mundo, mas eu quero que você comente aí se você acha que ele ainda tem condições de ser o melhor jogador do mundo, né? Deixa aí a sua opinião e vamos ver o que vai dar. Vamos esperar aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Ainda está muito cedo para falar disso, porque são apenas rumores, ainda são apenas especulações. O pessoal do Chelsea ali está vendo se tem com possibilidade de haver alguma negociação. E se pintar alguma coisa, a gente vai estar informando aqui, a gente vai estar comentando também, se ele for ficar também, se vai ser bom ou não para ele, e vamos esperar aí nas próximas semanas, nos próximos meses, até o final dessa temporada, o que vai ser decidido para o futuro do menino Ney. Olha, pessoal, eu agradeço a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Deixa a sua opinião. Qual a sua opinião sobre esse assunto do Neymar? Se você acha que ele deve continuar no Paris Saint-Germain, se é interessante ele ir para o Chelsea, se você acha que ele poderia ir para um outro time aí da Europa para ele poder se destacar, se acha que na Premier League é muito para ele, que ele não consegue mais dar conta de jogar num torneio competitivo como a Premier League? Deixe sua opinião, você tem um espaço aí para opinar, para falar o que você pensa sobre esse assunto. Continue conosco aí, se caso você gostou do conteúdo, deixe seu like também, não se esqueça de deixar o seu like. Ative o sininho de notificações se você já é um inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal também, que é interessante para que não só o canal possa crescer, mas que você também participe dessa comunidade Finos da Bola. E assim a gente vai cada vez mais preparando os conteúdos desse nível para que assim possamos estar falando e debatendo sobre o futebol. Que Deus abençoe você, nos vemos nos próximos vídeos. E não se esqueça que aqui é você quem joga o Fino da Bola. Valeu!